Segunda-feira, dia 19 de janeiro de 2026, esse aqui é o Giro de Notícias do Raiz Tricolor. Então, vambora. Depois de rodar a vinheta, a gente vai falar aqui de John Kennedy, lesão, não lesão, informação exclusiva nossa. De John Arias, a gente vai falar de Flamengo, que vai enfrentar a gente, né, do clássico Fla-Flu, de investimento para contratação de 9, de Gabriel Jesus. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora para a gente poder trocar aquela ideia sobre a situação do Fluminense. A gente abre falando sobre uma informação exclusiva nossa a respeito do John Kennedy, tá? Informação do nosso repórter Cauã Tinoco, de que o John Kennedy se apresentou melhor nessa segunda-feira, depois do problema que teve no último sábado, né, lá em Bacaxá. Inclusive no vídeo passado eu botei ali os vídeos dele saindo com muleta, imagem nossa também, ali ele tacando a meia no chão, irritadíssimo com a entrada que levou e que nem falta, foi marcada. John Kennedy se apresentou melhor, não precisa nem fazer exames, já iniciou o tratamento direto, e aí assim, o que não se tem ainda internamente é uma previsão para retorno. Basicamente é isso. Não dá para garantir quando ele vai retornar. Para quinta-feira ele vai estar apto? Eu posso falar a minha impressão, ok? A forma como eu enxergo a situação. Eu acho que para quinta-feira vão acabar não utilizando o JK, pensando em espaço de tempo, da probabilidade do gramado muito ruim do Luso, e aí talvez para domingo o John Kennedy volte no Fla-Flu. Vai ser bem necessário, inclusive, né? Vamos falar sobre o Fla-Flu aqui agora também. Isso porque no Fla-Flu uma situação tá bem clara já que vai acabar acontecendo. O Flamengo fala sobre risco de rebaixamento. Esse é o cenário. Depois dos resultados do Campeonato Carioca neste domingo, o Flamengo ficou na lanterna do grupo B. Exatamente, olha aí só a tabela como é que tá e os próximos jogos. O Flamengo tá na lanterna, tem 1 ponto apenas. Lembrando que cada grupo enfrenta o outro grupo, né? Então, o grupo B pode pontuar muito mais, o grupo C pode pontuar muito mais, o grupo A e grupo B. A questão é que o Flamengo tem um jogo a mais, tá? O Flamengo tem 1 ponto, é lanterna e tem um jogo a mais. Faltam 3 jogos pro Flamengo e 2 são clássicos. Nessa quarta-feira tem Flamengo e Vasco e no domingo tem Fla-Flu. Se a gente do lado de cá olha para essa semana com a possibilidade de vencer o Nova Iguaçu e estrear o time principal contra o Flamengo, a gente tem que lembrar que o time deles tá numa situação muito complicada. Por quê? Tem o clássico com o Vasco no meio de semana e pela matéria do GE, eles devem levar um time alternativo, ainda não um time principal, lembrando que o Flamengo parou um pouco depois por conta da final do Mundial, né, de clubes do Intercontinental, né, lá no Oriente Médio. Então eles voltaram um pouco depois também, e aí o time não tá em condições ainda de jogar, eles estão jogando com o Sub-20, devem levar um alternativo agora contra o Vasco, e no final de semana provavelmente também, porque quarta que vem tem estreia, acho que eles estreiam contra o São Paulo no Brasileirão, e no final de semana seguinte é a decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians no Mané Garrincha, jogo único. Então, a situação do Flamengo no Campeonato Carioca não tá nada agradável, não. Pra gente, eu vou repetir aqui, é um desafio. Por quê? Porque, meu amigo, a gente precisa ganhar o jogo do Flamengo e ganhar bem, e golear o Flamengo se for com um time sub-20. Se for um time alternativo, o time reserva do Flamengo custa mais caro que o nosso time, aí é outra história. Agora, pensando em time alternativo, meu amigo, aí se for contra a gente, quarta rodada é Fla-Flu, a gente tem possibilidade de eliminar o Flamengo. Eu não acho que o Flamengo vai ser rebaixado, tá? O tal do quadrangular de rebaixamento é ida e volta, cair um só. O Flamengo não vai cair no Carioca, não. Mas o simples fato de não ter o Flamengo na briga do título do Campeonato Carioca já torna esse título mais acessível, né? É evidente que não é garantido que o Fluminense vá ganhar títulos nesse ano, mas a meta é essa, o objetivo é esse. Agora, outra meta que pode ser feita nesse ano também é a sua meta de voltar a ter cabelo. Esses links são sempre muito bons, né? Janeiro é o mês perfeito para você tirar do papel aquela meta de voltar a ter cabelo. E a Manual simplifica para você esse processo. Tratamento para calvície com um suporte de especialistas e um suporte personalizado, 24 horas, é na plataforma da Manual. Eu acho engraçado que a gente trata, às vezes, jogador de 35 anos como muito velho, né? Porque já tá acabando a carreira. Mas é verdade
verdade que por volta dessa idade ali de 35 anos, 60% dos homens sofrem uma queda capilar expressiva. Ou seja, a gente está falando de uma parada que é comum, afeta aí pelo menos a metade dos homens e que tem um tratamento seguro e acessível. Dá uma olhada no site da Manual, eu vou deixar links aqui na descrição, dá uma olhada na rede social deles também, para você ver lá pessoas que passaram pelo tratamento, que tem lá o antes e o depois, e que para chegar a isso não precisaram ficar esperando horas por consulta, meses para ser atendido, não, fizeram tudo por dentro da plataforma deles, da plataforma digital. E é tudo tão rápido que eu te explico em 30 segundos. Você vai acessar o site da Manual ou pelo link da descrição ou pelo QR Code que está na tela. Você vai responder um questionário de saúde e aí um médico credenciado vai avaliar o seu caso e, se houver recomendação, vai iniciar um tratamento que é produzido por uma farmácia parceira da Manual e é enviado para você numa caixa discreta. E aí, é claro, na hora de fazer a compra, usa o cupom RAIZ TRICOLOR, tudo junto, que você garante 40% de desconto no seu primeiro pedido. Aí, lembrando, tá no WhatsApp deles, tem atendimento clínico personalizado durante todo o tratamento para você tirar dúvidas, então aproveita que tem todo o suporte no dia a dia também. É hora do Fluminense voltar a ser campeão, isso eu também concordo, mas isso não depende de você, o que depende de você é você voltar a cuidar de si mesmo e com a Manual isso pode ficar muito mais fácil e acessível. Usa o link que tá aqui na descrição e vai lá usando o cupom RAIZ TRICOLOR. Vamos lá, a gente segue falando agora sobre o mercado de contratações. Eu falei sobre o John Kennedy na questão da lesão, mas uma informação que eu acabei falando em alguns outros momentos e não falei por aqui, foi sobre a proposta do Göztepe, lá da Turquia, pelo John Kennedy. Eu tinha recebido uma informação de que chegou uma proposta para o John Kennedy de 4 milhões de euros, eu não sabia o clube. Acabou sendo anunciado depois que o Göztepe, eu acho que é assim que se fala, Göztepe, não sei como é que se fala exatamente, o clube turco efetuou a contratação do Gé, o famoso Gé do Palio lá da Ponte Preta, por um preço mais baixo do que isso, e desistiu da contratação do JK. O Matheus Montenegro até confirmou isso em coletiva, né, de que chegou uma proposta pelo John Kennedy, mas o clube acabou desistindo. Aí eu não tenho posicionamento do próprio John Kennedy sobre a situação. Lembrando que no ano passado o Fluminense recebeu uma proposta que julgou excelente pelo John Kennedy do Shakhtar Donetsk da Turquia de 6 milhões de euros, mais 3 de bônus, e ainda assim, mesmo aceitando, o John Kennedy não topou ir. Então, acaba que não sabemos se ele iria para esse Göztepe. Chama a atenção da quantidade de brasileiros, tá? Porque eles levaram o G agora, mas já levaram o Janderson no ano passado do Vitória, levaram alguns jogadores já aqui do futebol brasileiro para lá. Enfim, o John Kennedy não foi um deles. Vamos ver, 4 milhões de euros? Já desceu o valor. John Kennedy não é aquele cara mais... Cada vez mais vai ficando mais longe o gol, a final da Libertadores, os jogos da Libertadores de 23. John Kennedy está tendo chances. Fez até um gol e uma assistência contra o Madureira. Agora nessa volta de lesão, vamos ver como é que fica. Bem, vamos lá. Sobre a situação de contratação. A gente fala aqui. Primeiro, situação do John Arias, tá? A Raíza Simplício, repórter do portal Goal, falou o seguinte: uma pessoa próxima a John Arias me disse que vários times do futebol brasileiro procuraram o colombiano recentemente, mas precisam convencê-lo a voltar ao futebol brasileiro. Arias ainda não está convencido sobre retorno agora. Nos últimos 5 jogos, fez 2 gols e deu uma assistência. E apesar da fase do time, o projeto dele é mais do que esportivo. É também pessoal, o que o mantém com o desejo de seguir lá pela Europa, ao menos até o final dessa temporada. O jogador tem algumas ofertas na mesa ainda, mas ainda precisa ser convencido sobre um retorno ao Brasil. O Wolverhampton, né, o time do John Arias, um virtual rebaixado, né, recentemente tem pontuado, né, na Premier League, pelo menos ali, goleou pela Copa da Liga Inglesa, mas está virtualmente rebaixado, 8 pontos em 22 rodadas, uma vitória apenas em 22 jogos, é muito pouco, provavelmente será rebaixado, mas pelo menos melhorou um pouquinho o desempenho. No caso do John Arias, sendo bem sincero, eu acho que a gente não traz, tá? Eu acho que se ele voltar pro Brasil, ele volta provavelmente pro Palmeiras, a gente não entra com a grana. Agora, sobre centroavante, e sobre o Nino, a situação é um pouco diferente também. Acho que o Nino a gente traz, porque é um foco de zagueiro também. Agora, sobre centroavante, aí aí a informação é um pouquinho diferente. Hoje, mais cedo, o Lessa trouxe uma informação falando sobre o investimento mais alto, esse nome de peso que o Matheus Montenegro falou lá na coletiva. Eu confirmo essa informação também, também apurei
que o Fluminense pretende fazer, já venho falando aqui, não costumo tratar muito em valores, porque, obviamente, o mercado muda, né? O cenário muda, o salário é um pouco mais baixo, você investe um pouco mais na contratação, o salário é um pouco mais alto, você investe menos, é uma oportunidade única de mercado, você gasta um dinheiro a mais, parcela ali mais, vai subir o valor, opa, quero mais à vista, diminui, então tem muitos detalhes. Mas o que eu tinha apurado, informação, era que o Fluminense pretende gastar na ordem ali, justamente, falei isso na transmissão sábado, entre 10 a 15 milhões de euros. 15 milhões de euros já é um gasto alto, um valor onde o Fluminense provavelmente conseguiu um parcelamento bom, o salário do jogador deve ter mais metas, o salário não é tão alto, e 10, 9 milhões de euros o Fluminense conseguiu um achado um pouco melhor, um nome um pouco melhor. Qual que é a questão? Uma dificuldade total dentro do mercado, segue a mesma dificuldade. O Fluminense está sondando uma série de jogadores, inclusive começaram a surgir rumores nas redes sociais. Hoje a live do Jornada, na hora do almoço, chegou uns 7 perguntas sobre Gabriel Jesus, o Fluminense ser tentado e etc, enfim. O cenário é, o Fluminense está atirando para todos os lados, desde jogadores nesse nível, tá? A Gabriel Jesus, por exemplo, atirando lá no alto, no famoso vai que, e tomando não, né? Porque é o mais provável. Quem já foi o adolescente não muito bonito sabe como é que funciona, né? O famoso não você já tem, você vai buscar humilhação. Nesse caso não existe humilhação, no caso do Fluminense, né? Humilhação seria se o Fluminense não recebesse nem um olá de volta. Mas enfim, o Fluminense está sondando desde jogadores desse tipo até jogadores do mercado. Só que o que aí eu posso falar como jornalista tentando apurar, tá? O que eu ouço muito é que há um ferrolho interno dentro do Fluminense sobre as questões dos nomes tentados, justamente para que se preserve as negociações. Diferente do que foi em 25, que o Fluminense... 24, é de 24 para 25, né? Porque começa na janela do final de 24 e vai para 25. Que o Fluminense tentava de toda maneira segurar os nomes e fez compras por valores interessantes, ou pelo menos conseguiu negociações que naquele momento pareciam interessantes. Vou citar aqui o Hércules, que foi uma negociação muito rápida com o Marcelo Paes, que não vazou. O Fluminense conseguiu a contratação do Lavega, que foi uma boa contratação, a contratação do Lavega. Não deu certo até agora, mas foi uma contratação com uma visão interessante. Então o Fluminense conseguiu algumas negociações dessa maneira, surpreendendo até mesmo jornalistas que não tinham detalhe nenhum. Dessa vez, não é que o Fluminense não está conseguindo fechar, mas os nomes seguem sendo guardados porque o mercado está muito competitivo. A gente olha a tabela do Brasileirão e boa parte dos times está insatisfeita com a sua camisa 9. Né? Então, ou pelo menos das torcidas, ou pelo menos se o cara tem um 9 referência, está querendo um cara para o banco. O Atlético Mineiro acabou de pegar um jogador, o Cassierra, né, que está vindo do Zenit. E, cara, o Mateo Cassierra, tá tentando lembrar o nome dele, o colombiano pagando 10 milhões de euros. Você olha o colombiano ali, o cara jogou no Zenit, jogou no Belenense, o Bessade, né, que é o antigo Belenense, enfim, confusões lá de Portugal, que não é um time grande de Portugal, jogou lá atrás no Ajax, o Deportivo Cali, assim, parece ser um bom centroavante, um bom atacante, né, um centroavante, parece, mas não é a certeza do mundo. Um centroavante de 28 anos está pagando 10 milhões de euros. Então, o Fluminense, a informação que eu tenho é que o Fluminense está ativo. Eu não vou falar que está desesperado, porque eu não ouvi isso, eu não ouvi esse termo. É a minha impressão, tá? É de quase que um desespero de tentar achar e não errar. Porque também, aí, minha visão, tá? Ir para o mercado, buscar um Everaldo com whey protein, só um pouco mais inchado com 2 gols a mais na temporada, o Everaldo fez 8, buscar um cara que vai fazer 11, não vai mudar muita coisa, não. Então, o Fluminense acho que tá nessa situação, o próprio Matheus Montenegro falou em entrevista, e tá sondando, então podem surgir inúmeros nomes aí que apareceram sendo sondados do Fluminense, de fato, tá? Mas negociação, tá difícil até abrir negociação por conta dos valores. São informações que eu consegui de dentro do Fluminense, tá? E eu tô deixando claro esse ponto porque é a visão que o Fluminense está tendo do mercado e da dificuldade que está tendo. Gabriel, mas qual é a visão do mercado? É de que tem alternativas. No mercado se tem, mas a visão do mercado como um todo, quando você vai conversar com pessoas que fazem intermediação de negócios, pessoas dirigentes de outros clubes, é unânime o fato de que todo mundo sabe que os valores estão acima do que estavam há pouco tempo atrás.
Eu vou dar um exemplo só para fechar o vídeo, que é o exemplo do Mirassol. Eu estava conversando com uma pessoa que não é de dentro do Fluminense, e essa pessoa falou bem assim, falou, cara, a estratégia do Mirassol, ela tá sendo muito interessante, porque o Mirassol pegou um time muito barato no ano passado, tá? Um time sem muita projeção, e botou esse time na 4ª colocação do Brasileiro. O Reinaldo ganhou uma mídia gigantesca e poderia pedir, mesmo tendo contrato, uma renovação de contrato lá. O James, a mesma coisa, era um zagueiro que estava emprestado do Vila Nova e que pediria uma renovação de contrato subindo o valor. Uma série de jogadores desse Mirassol, o Danielzinho, que foi para o São Paulo, série de jogadores do Mirassol que fizeram um ano muito bom, mesmo tendo contrato, iriam chegar para pedir uma renovação. E aí o Mirassol simplesmente nesse ano estaria pagando pro mesmo time um valor 2, 3 vezes mais alta do que no ano passado. Os jogadores não estão 2, 3 vezes melhores do que no final do ano passado, mas os salários seriam 2, 3 vezes mais altos. Então o Mirassol optou por liberar e tentar trazer novos e mais uma vez tentar apostas. É uma visão correta? Não sei. Pode cair o Mirassol esse ano, mas é uma visão interessante. Então, o que está acontecendo no mercado? Esses jogadores saíram para ganhar 2, 3 vezes mais. O mesmo jogador ganha 2, 3, 4, 5 vezes mais. Subiu o valor. Então o Fluminense vai ter que achar, tá tirando para muitos lados para tentar achar uma forma de trazer um centroavante interessante. Mas repetindo, a visão interna é: o mercado está complicado e o Fluminense não pode errar nessa contratação. Vamos ficar de olho, até porque assim, o Hulk, pelo visto, já deu entrevista lá e etc., não vem. O Hulk, né, não vou dizer que é carta fora do baralho, mas é um indício de que provavelmente não virá. A situação sem o Hulk era o plano A. O plano B, ou vai ser um jogador abaixo, tecnicamente, do Hulk, ou vai ser um jogador acima, mas gastando um dinheiro que talvez possa chegar no limite de um comprometimento do Fluminense na sequência da temporada, no sentido de que talvez no meio do ano não vai ter aquela manobra para contratar um lateral esquerdo se 2 lesionarem, trazer um volante se precisar realizar uma situação ali no meio do ano, enfim, talvez perca essa massa de manobra. Enfim, essa massa de manobra? Talvez talvez seja isso. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima. Valeu.